São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar com vocês, nessa mocidade maravilhosa. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, dos líderes, dos pastores. Que Deus continue honrando vocês. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que a igreja abra as vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 3. A igreja encontrou, diga amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A igreja pode se sentar? Meus irmãos, enquanto eu estava aqui sentado, o Senhor me lembrava de uma história que eu quero passar para a igreja. Existia uma mulher muito simples, ela não sabia ler, e era uma moça muito humilde. E ela trabalhava na casa de uma mulher muito rica e de muitas posses. E aquela mulher amava muito essa moça que a ajudava. E quando essa moça parte para a eternidade, ela deixa uma herança para essa moça que a ajudava em sua casa. Contudo, essa moça simples, que não sabia ler, pega aquele papel da herança, emoldura e guarda dentro da sua casa. Muito tempo depois, aquela moça que era cristã vai até o seu pastor, alegando dificuldades financeiras, porque não tinha dinheiro para colocar comida na mesa. Então ela convida o seu pastor para ir até a sua casa fazer uma oração. E quando o pastor chega na casa dessa irmã, ele começa a olhar a casa muito simples e começa a olhar os quadros de fotos, até que encontra esse quadro com esse documento. E ele pergunta para essa senhora simples o que aquele documento significava. E ela responde dizendo que era uma herança, um documento, uma folha muito bonita que a sua antiga chefe deixou para ela. Aquele pastor lê o documento e reconhece que aquilo na verdade era a posse de um terreno que valia muito dinheiro. Mas a senhora, já em sua velhice, não conseguia aproveitar daquela herança. Pouco tempo depois, aquela senhora vem a falecer. E essa história fica para nós com um entendimento muito profundo. Imagina como seria a vida dessa senhora se ela tivesse vivido aquilo que ela poderia viver, com o que tinha à sua disposição. E meus irmãos, eu não consigo ver pior forma de encerrar ou terminar a vida olhando para trás e sabendo que Deus tinha um grande propósito, plano para nós, e nós não vivemos aquilo que Deus separou para nós. Porque nós podemos, irmãos, chegar até o último dia da nossa vida, olhar para trás e ter riquezas como essa senhora não tinha, ter posses, ter uma família muito grande, mas saber que deixou para trás um grande plano que o Senhor havia reservado. E Jonas está se enquadrando em algo muito parecido. Porque Deus vem a Jonas e entrega uma palavra. Ele diz: Jonas, vá depressa à cidade de Nínive. E eu encaro esse vá depressa como uma ordem, mas também como uma intimidade que Deus tinha com Jonas, porque Deus confiava em Jonas. Em outro momento, Deus chama Jonas e fala: Jonas, o povo de Israel vai recuperar um grande território que ele perdeu. Jonas profetiza para Israel que Israel recupera esse terreno.
E a partir dali, Jonas fica conhecido em toda Israel, por conta dessa profecia que se concretizou. Mas agora, o mesmo Deus que confiou essa palavra a Jonas, vai pedir outra coisa para ele. Jonas, agora a tua profecia não será mais para Israel. Agora a tua profecia será para Nínive. Mas qual é o problema? O problema é que Nínive era uma terra pagã. O problema é que Nínive era declarada como inimiga de Israel. E Jonas começa a pensar: Senhor, se eu for até Nínive e pregar contra ela, eu sei que eles se arrependerão e que o Senhor voltará atrás do castigo que está prometendo a eles. Então, para Jonas, a vontade dele era que Nínive fosse destruída. Mas Deus, meus irmãos, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. E enquanto Jonas estava com medo de Deus ser compassivo com Nínive, na verdade Deus estava sendo misericordioso, era com Jonas. Porque Jonas chegou a um nível de intimidade com Deus, onde Deus mandava ele fazer algumas coisas que nenhum outro homem conseguiria fazer. Porque Deus o separou para isso. E aqui fica a primeira lição que eu quero falar para a igreja esta noite. Nós temos que tomar cuidado para não pensarmos que a nossa intimidade com Deus está tão grande ao ponto de pensarmos que podemos dizer não para Ele. Nós não podemos pensar que somos tão amigos de Deus ao ponto de eu ter alguma opinião ou poder dizer algo que eu possa ou não fazer para Deus. Porque existe esse risco, irmão. Quando nós nos aproximamos de alguém, nós tomamos todo o cuidado possível para que aquela pessoa se sinta bem. Mas quando essa intimidade se aprofunda, nós começamos a ver algumas coisas. Porque aquela intimidade que poderia aprofundar o relacionamento, na verdade pode encerrar o relacionamento. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com um Deus tão grande, querer algo comigo que sou tão pequeno. Nós não podemos pensar que Deus precisa de nós. Mas por que é que Deus então não manda outro no lugar de Jonas? Porque Deus ainda queria que Jonas se arrependesse. E às vezes, irmão, você ainda está na posição que Deus te colocou. Não é porque você é bom, mas é porque Deus ainda é misericordioso com você. Porque, meu irmão, Nínive precisava de Jonas tanto quanto Jonas precisava de Nínive. Às vezes nós assumimos algumas responsabilidades pensando que a igreja precisa de nós. Só que na verdade Deus quer te ensinar coisas que só a igreja pode te ensinar. Deus quer te ensinar a resolver coisas que só a igreja pode gerar para que você alcance esse entendimento para resolver. Porque enquanto Nínive precisava de arrependimento, Jonas precisava quebrar o orgulho. Então, do mesmo jeito que Nínive precisava de Jonas, Jonas precisava de Nínive para quebrar o seu orgulho. E meu irmão, essa palavra não é a palavra que o pregador quer trazer nunca. Porque é uma palavra que não rende tantos glórias e aleluias. Só que é a palavra que mais deveria render. Porque é um Deus que não desiste, ainda que eu seja egocêntrico, ainda que eu seja orgulhoso, ainda que eu ache que Deus precisa de mim. Irmãos, um grande evangelista chamado Jim Swaggart se comparava a Billy Graham, só que do meio pentecostal, de tanto alcance que ele tinha. Até o dia em que ele, antes de entrar no estádio para pregar para milhares de pessoas, disse: Senhor, Tu precisas de mim. Senhor, sem mim o Senhor não vai alcançar esse povo. E nisso nós vemos a queda de Jim Swaggart. Porque o maior mal de um ser humano é achar que consegue alguma coisa sem Deus. Ou pior, achar que aquilo que ele consegue é bênção de Deus, sendo que Deus não está.
Então, meu irmão Jonas, ele faz o seguinte: já que eu sei que eu não consigo me esconder dos olhos de Deus, eu vou pedir demissão. Porque Jonas não era burro. Ele sabia que Deus tudo enxerga. Mas o que ele queria era fugir do chamado. Ele pensou que talvez se ele fugisse, Deus mandava outro e ele ficava tranquilo. Então ele vai e desce para o porto. E quando ele desce para o porto, irmão, tinha um barco exatamente para onde ele queria ir. Ele tinha o dinheiro que ele precisava para comprar a passagem. E ele achou um cantinho muito bom para ele dormir sem ninguém atrapalhar ele. E isso, meu irmão, não parece um sinal de que ele está fazendo a coisa certa? Quando tudo parece que está dando certo, não parece que é Deus dando o aval para a gente seguir? Só que, meu irmão, sem o Espírito Santo, nós não sabemos interpretar sinais. Porque enquanto Jonas achava que estava dando certo, Deus só estava preparando uma grande queda para Jonas. Mas Lucas, Deus prepara quedas para nós. Quem mandou o vento? Quem mandou a tempestade? Não foi o diabo, foi o próprio Deus. Porque Deus não tem problema de derrubar a gente. Deus não tem problema de destruir o vaso na mão do oleiro. Deus não tem problema de quebrar o teu ego, o teu orgulho. Deus não tem compromisso com o teu caráter, com a tua autoestima. O que Deus está preparado ou se preocupando é em cuidar de quem você se tornará, quem você será no reino de Deus. Porque, meu irmão, pode anotar, jovem, o dia que no seu coração você falar: vou me desviar. Para o rapaz, aquela moça linda do mundo vai começar a dar em cima de você. Para a moça, aquele rapaz lindo do mundo vai começar a dar em cima de você. Porque você é bonito ou bonita? Não. É porque, na verdade, é o inimigo preparando um terreno para que você caia nele. E aí, aquela porta de emprego que você tanto queria, mas que faz tudo de errado para ganhar bem, a porta abre. E tudo de ruim que parece ser bom começa a abrir. Mas no final, irmão, é bênção de Deus. Eu tenho que mentir para conseguir? Tenho, mas é bênção de Deus. Eu estou dormindo com a minha namorada? Estou, mas é bênção de Deus, eu vou casar com ela. E nisso nós começamos a interpretar maldição como bênção. Porque os nossos olhos estão tão corrompidos que nós pensamos que só porque está dando certo o nosso plano, Deus está nele. Só que Deus estava com Jonas dentro da barriga do peixe e não no barco. Então cuidado para os sinais que você está vendo não estarem sendo interpretados pela tua carne, não pelo Espírito Santo. Nós queremos fugir da queda que Deus prepara para nós, porque pensamos que é melhor estar aqui do que estar aqui com Deus. Só que não há melhor lugar do que na correção do Espírito. Não há melhor lugar do que estar abatido e quebrado na presença e na mão do oleiro. Não há melhor lugar para você chorar na presença de Deus. Só que, irmão, o que mais me agonia em Jonas é uma coisa. A maioria de nós fugimos do chamado porque temos medo, ou porque achamos que somos incapazes. Mas Jonas não fugiu do propósito porque tinha medo. Jonas não fugiu do propósito porque achou que ele era improvável. Na verdade, Jonas fugiu porque ele não gostou do plano de Deus. Na verdade, Jonas fugiu porque ele não gostou do que Deus queria fazer. E isso, meu irmão, é o problema. Essa é a dificuldade. Quando nós pensamos que o plano de Deus não é bom, então eu não vou fazer. Mas, meu irmão, você percebe que a tempestade obedece a Deus? Você percebe que o mar obedece a Deus? Você percebe que um animal irracional obedece a Deus? Então, por que é que nós não obedecemos à voz de Deus? Mas há uma resposta para isso.
O problema é que Deus dotou o homem de uma coisa chamada raciocínio. E com esse raciocínio, nós conseguimos prever um plano longe do plano de Deus. Então Deus traça um plano e o meu raciocínio consegue imaginar um plano diferente do dele. E no meu raciocínio a previsão é que esse plano vai dar certo. E porque pensamos que conseguimos planejar algo melhor do que Deus, nós seguimos o nosso plano. Só que eu vim dizer algo para a igreja. Meu irmão, o livre-arbítrio só existe longe de Deus. A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor, não há mais livre-arbítrio. Você é dele, você faz o que ele manda, você anda no caminho dele, você obedece a ele. E aqui não há ego massageado, porque, meu irmão, o nosso ego tem que ser destruído. Se Deus mandar fazer, eu faço. Se Deus mandar eu não fazer, eu não faço. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus não permitir, eu não vou. Mas o que me agonia, irmão, é que Jonas não estava fugindo por medo, mas ele estava fugindo porque ele pensou que o plano de Deus era ruim. Só que Deus, além de Senhor, Ele é Pai. E como um Pai, Ele sabe o melhor plano para você. Por que é que nós estamos tentando planejar algo em que Deus não está? Por que é que nós tentamos entrar em portas que Deus não abriu? Porque a intimidade verdadeira com Deus, irmão, não é fazer o que Ele quer. É fazer o que Ele quer porque eu também quero. Então quando Deus manda você fazer algo, a vontade dele não é apenas que você faça, porque Jonas fez. Ele é vomitado daquele grande peixe, ele vai lá, prega e faz. Só que o problema é que depois que ele faz, ele se arrepende. Por quê? Porque dá certo. É a única pessoa que eu conheço que pregou, almas se converteram e se frustrou. E se entristeceu. Porque, meu irmão, não adianta você fazer o que Deus te deu para fazer se o seu coração não está naquilo que Deus te deu. Não adianta você vir e louvar a Deus se o seu coração está na performance e não em Deus. Não adianta vir pregar a palavra se o seu coração está em números e não em Deus. Porque Deus prefere alguém sentado e ouvindo diante de Deus do que alguém aparecendo e estando longe do Senhor. O problema é que nós alcançamos uma posição tão alta que nós ficamos intimidados de demonstrar que somos seres humanos e que precisamos de um tempo. Meu irmão Paulo fica 3 anos caminhando com Jesus. Ele se torna um apóstolo porque aprendeu de Jesus. E então ele vai para Jerusalém e Hernandes Dias Lopes diz que provavelmente Paulo foi para Jerusalém pensando que ele seria o líder da igreja. Porque ele é o que mais estudou, ele era o que mais tinha conhecimento, veio da melhor tribo. Mas chega lá, nem recebem ele. E então ele é expulso de Jerusalém, vai para Antioquia e fica mais ou menos 14 anos no anonimato, parado, quieto, para aprender que aquilo que ele tinha não era nada, que aquilo que ele aprendeu não era nada, que o nome dele não era nada. E então surge um Paulo com muito conhecimento, mas humilde para trabalhar na obra. E talvez se Paulo começa na hora que ele quer, meu irmão, ele se frustra e abandona. E é por isso que nós não podemos pular processos. Porque se nós pulamos um processo, nós não temos bagagem para nos mantermos aonde Deus vai nos colocar. E Jonas queria abandonar o processo dele. Porque, meu irmão, tinham vários profetas na mesma época que Jonas. Mas por que é que Deus manda Jonas? Porque Deus queria quebrar o ego de Jonas. Deus queria despedaçar o orgulho de Jonas. Talvez Jeremias, que era da época dele, não tinha esse problema.
Talvez outros que eram da época dele não tinham esse problema. E às vezes você se pergunta, por que é que Deus me deu isso aqui para fazer? Por que é que Deus está me dando isso na mão? Meu irmão, você vai ficar muito tempo fazendo isso se você não aprender o que Deus quer te ensinar. Deus não tem problema com o tempo. Deus não tem problema de deixar você de molho o tempo que Ele quiser. O que vai nos tirar desse tempo é se vamos aprender ou não a lição que Ele quer nos passar. E Jonas, meu irmão, é um exemplo de alguém que fez o que tinha que fazer, mas com um coração totalmente distante daquilo que ele estava fazendo. Mas então Jonas chega e ele começa a pregar uma mensagem. Em até 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Imagina se nós ouvíssemos essa mensagem. Em até 40 dias Deus vai nos destruir. A verdade é que nós teríamos duas opções. Porque Deus não deu a opção de arrependimento. Deus falou, eu vou destruir em 40 dias. Deus não falou, se você fizer isso, eu não destruo. Mas a realidade do momento foi que todos trocaram as suas roupas por sacos. Todos fizeram um jejum. Porque pensavam, talvez Deus se arrependa do mal que traria sobre nós. Mas se Deus falasse isso para mim e para você, talvez o que a gente ia fazer é, se até 40 dias Ele vai me destruir, eu vou aproveitar tudo que eu quero nos 40 dias. Porque Ele já falou que vai me destruir, não me deu opção. E aqui está o problema. Aonde o nosso coração está? Aonde o nosso coração está? Por que fazemos o que fazemos? Por que andamos do jeito que andamos? Irmão, Jonas era conhecido em Israel. Se ele vai, prega para Nínive e volta, o pessoal não ia nem querer olhar na cara dele. Como que você vai pregar para quem quer destruir a gente? Para você ter uma ideia, Jonas estava dentro do barco, descansando e dormindo. Os marinheiros descobrem que o problema era Jonas. Jonas fala, eu vou me jogar nesse barco, mas eu não vou pregar para Nínive. Jonas não sabia que o peixe ia aparecer. Jonas pensou, eu vou morrer nessa tempestade. O coração dele estava tão duro, que ele falou, prefiro morrer do que pregar para eles. Mas quando ele fala, marinheiros, me joguem no mar, o que os marinheiros fazem? A Bíblia diz, tentaram ainda muito tentar voltar para a terra, para não ter que jogar Jonas. Mas Jonas estava condenando uma cidade inteira ao inferno, porque não queria ir lá pregar. É triste quando um ímpio demonstra mais compaixão do que um cristão. É triste quando um ímpio tem que me ensinar a ser cristão. É triste quando alguém que não tem os princípios do reino me ensina os princípios do reino. E agora, irmão, eu quero relatar com você o que Jonas ganhou fazendo tudo isso. Jonas perdeu o dinheiro da passagem. Porque tudo que você investe que está fora do reino, você perde. Jonas perdeu o dinheiro da passagem. Jonas perdeu 3 dias da vida dele para se arrepender. E eu e você estamos perdendo quantos dias para nos arrependermos diante de Deus? Quantos dias que nunca vão voltar nós estamos perdendo, sendo que é só se arrepender. Meu irmão, se Jonas não queria pregar para Nínive, porque sabia que iam se arrepender e Deus ia desistir, ele sabia que se ele orasse no barco, a tempestade parava. Mas ele não queria pregar para Nínive, ele preferiu manter a tempestade. E ele perdeu 3 dias na barriga do grande peixe. Jonas perdeu a confiança de Deus. Porque a partir do momento que ele desobedece, Deus não fala mais com ele. Ele fala com a tempestade, ele fala com as águas, ele fala com o vento, ele fala com o peixe, mas fica em silêncio com Jonas. Jonas prejudicou a carga e arriscou a vida dos marinheiros que estavam naquele barco. Quantas pessoas nós estamos prejudicando não fazendo o que Deus mandou a gente fazer? Quantas pessoas estão se perdendo porque nós não estamos fazendo o que Ele mandou? Quantos dos nossos filhos estão se perdendo porque nós estamos gastando a vida na igreja e não damos atenção para eles? Quantos
maridos estão se desviando porque ficamos mais aqui na igreja do que cuidando deles em casa, idem para a esposa. Nós estamos nos preocupando com aquilo que vai performar e nos esquecendo daquilo que Deus deu para você cuidar, para você zelar. Essa oração que vocês fazem pelas crianças não é em vão. Cada oração é guardada no céu e no tempo certo vai se cumprir na vida delas. Só que mais importante do que essa oração é a oração que nós fazemos em casa por elas. É a forma como nós tratamos elas. É a forma como nós gerenciamos o que elas vão ouvir, ver ou pensar. Quantas crianças crescem odiando a igreja porque só ouvem mal da igreja dentro de casa? Elas não vão querer vir, irmãos, se nós só falarmos mal da igreja em casa. A diferença é que nós sabemos que precisamos, as crianças não sabem que precisam. Então, se elas forem formadas achando que isso é ruim, elas vão fugir de Deus como Jonas fugiu. Jonas traumatizou aqueles marinheiros. Porque a Bíblia diz que os marinheiros olham para Deus, o Deus de Israel, e falam: Deus, eu tentei de tudo para não jogar o Jonas no mar. O ímpio olha para Deus e fala: Deus, eu não queria jogar ele lá. Ele fala: Deus, ele parece ser inocente, mas eu não sei mais o que fazer. E ele joga o Jonas. E aqueles homens ficam traumatizados, porque pensaram: somos assassinos, matamos um homem. Quantas pessoas nós estamos traumatizando, porque não estamos fazendo o que Deus nos manda fazer? Quantas pessoas estão fugindo de Deus traumatizadas, porque as experiências que elas tiveram com Deus não foram da maneira como deveriam. E meu irmão Jonas foi vomitado naquela terra. Um homem que Deus queria honrar, um homem que Deus queria levantar, um homem que Deus queria abençoar, teve que ser vomitado por um animal. Nem o animal queria o Jonas. Oh, meus irmãos, nem o animal queria estar perto de Jonas. E quantas vezes nós não sabemos viver com as pessoas, e aonde nós vamos, as pessoas dão graças a Deus porque nós saímos. Irmão, nós precisamos entender como é que Deus ainda nos quer. Como é que Deus ainda quer algum relacionamento com a gente, sendo que nós somos Jonas todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma ordem e nós fazemos outra coisa. Todos os dias Deus nos fala: não vai por aí, e nós vamos justamente por lá. Mas por algum motivo que eu nunca vou entender, Deus ainda nos quer. Por algum motivo que eu não entendo, Deus ainda não desistiu de nós. Por algum motivo que eu ainda não entendo, Deus não desistiu do nosso ministério. Deus não desistiu do meu e do seu ministério. Por algum motivo, Deus ainda não nos colocou de lado. Meu irmão, seja sincero. Se você é Deus, você ainda ia querer Jonas. Você falou: Jonas, vai para lá. Ele vai para lá. Aí ele se arrepende, ora, vai lá e prega. Aí Deus pensa: poxa, ganhei o Jonas. Aí no capítulo seguinte você vê Jonas preparando uma casinha longe para ver se Deus vai destruir a cidade. Jonas fez um camarim para ver, será que Deus vai destruir? E enquanto isso Abraão estava lá orando: Senhor, se tiver 10, o Senhor não destrói. Senhor, se tiver um mínimo, o Senhor não destrói. Mas Jonas estava lá: destrói, Senhor, destrói, Senhor. Só vai valer a pena eu ter vindo aqui se Deus destruir. Porque o problema de Jonas era pregar que Deus ia destruir e Deus não destruiu. Como é que fica a cara de Jonas? Só que, meu irmão, se o povo acreditou que Deus ia destruir, sem conhecer o Deus de Israel, já não é o suficiente.
Enquanto nós contamos quantas almas levamos para o céu, Jonas queria contar quantas almas ele levava para o inferno. E viver a vida como Jonas é um perigo. Viver a vida como Jonas é viver se autodestruindo. Porque a pergunta que eu creio que Deus queria fazer para Jonas era: por que você tanto recalcitra contra os aguilhões? A mesma pergunta que ele fez para Paulo: por que é que você continua batendo de frente comigo? E essa não é uma palavra, irmão, que dá choro, que dá glória a Deus, que dá aleluia, mas é uma análise que nós precisamos fazer. O que nós já perdemos por não fazermos o que Deus mandou? Aonde nós estaríamos se tivéssemos obedecido a Deus? Tem coisas que acontecem que não tem volta. Jovem, tem coisas que você pode fazer que nunca terá volta. Tem erros que você pode cometer que nunca terá volta. Mas eu creio que Deus está nos alertando como igreja, nos alertando para que nós não façamos aquilo que não tem volta. Não tem volta. Deus perdoou Davi, mas Davi teve a espada na casa dele para sempre. Deus perdoou Abraão por ter mentido, mas Abraão prejudicou um monte de reis que ele passou. Deus perdoou Jacó, mas ele nunca mais andou direito. Irmão, Deus perdoa, mas a consequência não vai embora. E eu fico imaginando, irmãos, o amor de Deus por Jonas. O amor de Deus por Jonas. Aleluia. Porque talvez nós pensaríamos a mesma coisa: o Senhor quer abençoar aquele que está me perseguindo. Eu creio que todos nós que estamos aqui já passamos alguma vez por alguma perseguição. Porque o motivo dado pelo perseguidor nunca é a verdade. Aquele que nos persegue nunca diz o verdadeiro motivo de nos perseguir. Porque se ele disser, não tem razão. Só que corre o risco da maldade do meu perseguidor passar para mim contra ele. Porque Deus diz: ame os seus inimigos. Deus diz: a vingança está aqui comigo, você tem que amar. Você tem que amar quem te odeia. Irmão, a maior vingança que Deus pode dar para o seu inimigo é você encontrar com ele no céu. A maior vingança que Deus pode dar para o seu inimigo é mostrar para ele Deus a quem você serve. E Jesus diz no Novo Testamento para aquele povo incrédulo que pedia sinais para saber se ele era o Messias: o único sinal que eu darei a vocês é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na sepultura, 3 dias nas profundezas, mas depois se reergueu. E Jesus diz: aquele que é maior do que Jonas está aqui. Só que o povo que era para ser dele era pior do que o povo de Deus. Meu irmão, muitas vezes nós, que somos o povo de Deus, temos um coração tão duro. Quantas vezes Deus está falando, e você escuta uma mensagem dessa e pensa: não é Deus que está falando, mas é Deus que está falando, e você pensa: não, mas ele que está errado, Deus está aqui falando. Aleluia. Mas, irmãos, o livro de Jonas termina assim: mas o Senhor disse a Jonas: você tem pena dessa planta que eu gerei para você não ficar no sol? Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não distinguem a mão direita da mão esquerda, provavelmente crianças. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
O livro de Jonas não termina com Jonas transformado. Mas como é que o meu e o seu livro vai terminar? Como é que a minha e a sua história vai terminar? Porque Jonas, irmão, não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele para mostrar tudo o que tinha de errado, porque era mais do que isso. Mas dentro de nós existe um Deus. Um Deus que não está lá para apontar os seus erros. Um Deus que não está lá para te mostrar tão ruim que você é. Mas um Deus para mostrar que comigo você será melhor. Comigo a transformação vem, comigo o milagre vem, comigo a bênção vem, comigo o perdão vem. E às vezes nós achamos que Deus é tão ruim. Mas, meu irmão, se Deus não destruiu Jonas e não destrói a gente, é porque Ele é muito bom. Romanos 2, versículo 4 diz: vocês não conseguem entender que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Às vezes nós não nos arrependemos porque pensamos que Deus vai vir com castigo, mas Deus vem com uma bondade tão boa, com a finalidade de gerar arrependimento, que nós pensamos, olhamos para isso e achamos, não, Deus está corroborando com o meu erro. Irmão, Deus não vem com castigo para nos fazer arrepender, Ele vem com bondade. Sabe, quando tudo de ruim teria que acontecer comigo e com você, e Deus simplesmente tira. Uma vez eu reclamava tanto do meu trabalho, mas tanto. Eu falava, Senhor, essa pessoa está fazendo tudo errado, Senhor, essa chefe está errando tudo. Até o momento, irmãos, em que eu cometi um erro tão grande, que poderia custar o meu emprego. E quem que me ajudou? Aquela pessoa. O que eu quero dizer é que Deus nos constrange com a bondade dele. E eu encerro lendo um versículo com a igreja. Jonas capítulo 2, verso número 7. Quando a minha vida já estava se apagando, eu me lembrei de ti, Senhor. E existem dois estados que você pode estar aqui essa noite. O primeiro é a sua vida já estar se apagando de uma maneira tão grande que agora você vai lembrar do Senhor. E o segundo estado que você pode estar aqui hoje é prestes a chegar no estado de se apagar, mas lembrar Ele antes disso acontecer. Porque Deus, irmão, Ele está aqui agora. Não precisa esperar as coisas darem errado. Não precisa esperar a tempestade vir. Não precisa esperar para ver se o peixe vem. Não precisa esperar para ver se Deus vai te livrar do peixe. Não precisa esperar. Deus está aqui antes disso acontecer. Então se lembre do Senhor antes disso acontecer. Eu peço que a igreja se coloque em pé, com a permissão dos pastores. Meus irmãos, essa não é uma mensagem fácil de pregar, porque o tanto que bateu aí, bateu muito mais aqui. Mas eu creio que quando Deus quer nos levar para um nível superior, Ele precisa tratar as coisas com o nosso coração. E essa é uma mensagem que pode não ter sido para todos, pode ter sido para alguns. Mas o nosso Deus é um Deus que nos vê. E a Bíblia diz, se eu tivesse dado tanta atenção ao meu erro, Deus não teria me ouvido. Ou seja, se eu não reconhecer o meu erro, Deus não vai me ouvir. Por isso a oração que eu vou fazer agora é a oração clamando ao Senhor por perdão, clamando ao Senhor por contrição. E se talvez você não precisa fazer essa oração. Mas se você precisar, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós oramos a Ti, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo o nosso orgulho,
reconhecendo o nosso ego, reconhecendo, Pai, o nosso pecado, reconhecendo, Senhor, que se o Senhor não tivesse insistido tanto em nós, nós não estaríamos aqui. E a nossa oração, Senhor, é para que nós não nos lembremos do Senhor só quando a nossa vida estiver se apagando. A minha oração, Senhor, é que nós nos lembremos do Senhor agora, porque o dia da salvação é agora, o dia do Senhor é agora, o dia do perdão é agora. E eu creio, Pai, que enquanto eu oro, o Senhor está perdoando, o Senhor está lavando, o Senhor está curando a alma, o Senhor está trazendo à memória, Pai, os perseguidores que nós temos e que nós precisamos perdoar, as pessoas, Pai, que nós precisamos libertar de nós, as pessoas, Pai, que nós precisamos liberar para que esse mal não venha para nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a reconhecer quem é que está entrando no nosso barco. Nos ajude, Pai, a não ter compaixão, Jesus, com o erro, com o pecado, mas nos ajude, Pai, a abrir os nossos olhos para a realidade, para a vida eterna, para a vida que o Senhor nos preparou, para que nós não vivamos um propósito longe de Ti, para que nós não servimos a Sua obra longe do Senhor, para que nós não cantemos sem o Senhor, não preguemos sem o Senhor, não passemos ofertas sem o Senhor, não limpemos o banheiro da igreja sem o Senhor, para que tudo que nós façamos, Jesus, seja com um coração completamente derramado em sacrifício, com um coração plenamente entregue e derramado, porque a Tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não se esconde, o Senhor não deixa de ouvir. E Pai, é nessa oração que nós proclamamos a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.